Nesta edição, o programa TVDH fala sobre os 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Eu, Andréa Trigueiro, e a comunicadora comunitária Manina Aguiar recebemos a coordenadora-geral do Centro das Mulheres, Isabel Santos, feminista, especialista em direitos humanos, gênero e políticas públicas, filósofa, psicanalista e terapeuta comunitária. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O programa é produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, com a parceria da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Feminismo popular de base comunitária. O enfrentamento à violência de gênero que intersecciona com questões de raça e classe. A busca por direitos básicos fundamentais, água, saúde, trabalho, renda, o combate à evasão escolar e a defesa do direito à educação. O enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O fim da violência contra a mulher, mulher e poder. Tudo isso junto e misturado, tendo o direito humano à comunicação como uma coluna e linha mestra de sua incidência política. Alguém aí se identificou com esses temas? Estamos falando dos 40 anos de uma instituição feminista que mudou a história do Cabo, uma cidade na região metropolitana do Recife que tem praias belíssimas e onde os índices de violência são alarmantes, assim como em muitas cidades desse país. Manina, Bel, estou emocionada de receber vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Queria que vocês começassem contando essa história, que é pela luta por água, algo que não interessa só as mulheres. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, é isso mesmo. O Centro das Mulheres nasceu da luta das mulheres pela água na torneira, né? Então, lá nos anos 80, mais precisamente em 1984, Efigênia Oliveira, que é a nossa criadora, fundadora do Centro das Mulheres do Cabo, começou a mobilizar as mulheres de Ponte dos Carvalhos, que é um distrito do Cabo de Santo Agostinho, para lutar pela água na torneira, porque à época as mulheres iam para os chafarizes carregar água para lavar roupa, para fazer os trabalhos domésticos. E essa luta foi mobilizando as mulheres por outras lutas. Então, começou com a luta pela água, onde elas conseguiram assinaturas, fizeram abaixo-assinado, vieram para a Compesa, reivindicar esse direito e conseguiram trazer água para a torneira. E aí se animaram e, com o apoio da Efigênia, começaram a também se mobilizarem por outras lutas. Então, foi assim que nasceu o Centro das Mulheres do Cabo, na luta pela água, e depois se enveredou para outras políticas que, à época, eram muito ausentes no Cabo. Sim. Manina, você não estava lá nesse período, mas você também tem uma experiência gigante, né, de base comunitária. E aí eu queria te perguntar, é aí já que nascem esses alicerces do feminismo de base comunitária na tua leitura, ou ainda isso aconteceu mais adiante, porque aí ampliou-se um pouco, né, a própria incidência do centro. Como é que tu observa esse movimento? Então, Andréia, a minha ida para o Centro das Mulheres do Cabo aconteceu num momento muito doloroso da minha vida, que foi o fechamento de uma rádio comunitária e que lutava pela organização, pelo direito a um transporte, pelo direito a uma comunidade livre da violência, inclusive por água. E com o fechamento da rádio, né, teve uma quebra muito profunda dentro, inclusive, da organização comunitária. Nesse momento, eu fui convidada para fazer uma fala lá num projeto chamado Jovens Comunicadores, não por acaso tinha como uma das professoras Andréa Trigueiro, e aí foi aí que eu entendi esse recorte tão importante. Antes, eu trabalhava muito no campo comunitário e no campo da organização e do direito humano à comunicação. Foi no Centro das Mulheres do Cabo que eu aprendi sobre o que era feminismo, sobre o que era o feminismo popular e as lutas das mulheres por direitos. É realmente quem tem contato com o centro passa por uma transformação dessa compreensão da mulher como sujeito político. E é isso que o Centro das Mulheres faz e provoca nas pessoas que lá se aproximam e convivem.
Por que a base comunitária do trabalho do centro, né? A gente tem no Cabo índices de violência contra jovens, contra mulheres, violência gritante, mas por que a base comunitária? A gente tem feminismos, né, quando a gente vai falar da luta feminista, a gente tem o feminismo negro, a gente vai ter diferentes campos, né, atuando juntos, mas por que a base comunitária? Tinha a ver com esses índices socioeconômicos de violência ou era outro, ou foi outro motivo que levou para esse caminho? Então, tem a ver justamente de onde o centro nasceu, né? O centro nasce justamente das comunidades de base, né? Das mulheres que estavam naquele reduto, que eram também, que tinham várias necessidades. Então, a questão da violência contra a mulher, que sempre foi muito forte, contra meninas. O Cabo, por ser uma cidade litorânea, que tem belas praias, como você falou, é também uma cidade que recebe muito turista, muitos homens que vêm para trabalhar nos complexos, nas empresas de swap, tudo isso amplia essa questão da violência contra a mulher, contra meninas. E aí o centro nasce nessa base comunitária, nesse lugar onde a mulher está lá, frequentando, atuando, vivendo, tentando sobreviver. Então, por isso que a gente diz que o Centro das Mulheres faz o feminismo popular, que é o empoderamento dessa mulher na sua própria base, né? Para que ela consiga entender que ela é um sujeito político e que ela pode conquistar direitos a partir daquela luta na comunidade. Então, o centro ele tem um trabalho muito voltado para as organizações comunitárias. A gente trabalha com as mulheres, mas a gente quer que elas atuem na sua própria base. Então, que elas se engajem na associação de moradores das comunidades, que ela crie clubes de mulheres ou clube de mães, que no início a gente tinha alguns clubes de mães, hoje não tem tanto, tem mais organizações de mulheres, grupos de mulheres, mas na época que o centro nasceu tinha clubes de mães, nas próprias escolas das comunidades, essas mulheres terem uma atuação, se envolverem também na dinâmica, né, das coisas que tem na comunidade, nos equipamentos sociais, na luta pela saúde, nos postos de saúde. Então, por isso que a gente diz que o centro faz esse feminismo popular, porque ele atua no lugar que a mulher está. Ele vai lá para fazer com que ela se perceba como esse sujeito de direito que possa se empoderar e incidir politicamente para melhorar as condições de vida. Isabel, e o centro atua dentro da vida das mulheres, né? Dentro dessa proposta de transformação. E elas se perceberam nesse caminhar que sozinha a luta é muito mais difícil, mas quando elas se encontram, refletem sobre a situação, se posicionam e buscam seus direitos, aí as lutas são diárias, mas as conquistas também são, né? Passo a passo, rumo a justamente isso, a fortalecer esse feminismo comunitário das mulheres, das suas lutas diárias. Perfeito, e a gente vai continuar falando sobre conquistas e lutas, porque no próximo bloco, Luiz Lima conta pra gente que o Centro das Mulheres do Cabo foi quem primeiro acionou a Lei Maria da Penha no Brasil. Você vai conhecer a história de Cileide e de Lucidalva. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Agora a gente acompanha a reportagem de Luiz Lima com a produção de Rafael Negrão. Até 2006, mulheres que sofriam violência doméstica não tinham uma base de defesa na lei. Sancionada em 7 de agosto daquele ano, a Lei Maria da Penha criou mecanismos para prevenir e punir todas as formas de discriminação contra a mulher. A pernambucana Cileide Cristina, comerciante e moradora do Cabo de Santo Agostinho, conseguiu apoio e reagir, após sofrer violência por 20 anos de seu marido. Ela foi a primeira mulher do Brasil a ser atendida pela Lei Maria da Penha. Eu tinha certeza de que eu não sairia viva daquela violência, né? Porque foram 20 anos de violência sem cessar, sem arrependimento da parte do agressor. Então era uma coisa que não tinha saída, que não tinha luz no fim do túnel, sabe? Para mim, aquilo ali eu ia morrer sem ver meus filhos crescer, ou ele ia matar um dos meus filhos, porque uma hora meus filhos iam, né, se cansar de ver, de apanhar também, de sofrer tudo aquilo.
Foi por meio do Centro das Mulheres do Cabo que Cileide Cristina conheceu a advogada Lucidalva Nascimento e conseguiu apoio e suporte para lutar contra as agressões de seu ex-companheiro. A partir do momento que houve toda essa discussão acerca da Lei Maria da Penha, e quando, de fato, eu estava no Centro das Mulheres do Cabo, e chegou a Cileide e trouxe o seu caso para a gente, e era logo após que a lei tinha sido promulgada, e a gente consegue levar o caso de Cileide para a delegacia e saber que a Lei Maria da Penha foi executada naquele momento, foi de uma importância muito grande, não apenas para mim, mas para o movimento de mulheres, para a questão dos direitos humanos, para a própria Cileide. Uma das ferramentas da Lei Maria da Penha, que completa 18 anos em 2024, é a medida protetiva, que pode ser pedida pela própria mulher agredida e pode render até a prisão do agressor. Segundo a Câmara Federal, mais de 300 mil vidas foram salvas por essa legislação. O esforço do Centro das Mulheres do Cabo para salvar Cileide das agressões não foi em vão. Então foi uma mudança de vida completa, total, vida nova, sabe? Alegria, a minha gratidão é tanta que não dá para expressar em palavras. Porque imagine você viver 20 anos numa prisão, sendo torturada, apanhando, passando fome, só comia quando aquela pessoa permitia, e você se vê livre, liberta para ir para onde você quiser, para morar onde quiser, sozinha, acompanhada com os filhos, poder abraçar os filhos, poder passar um final de semana, uma festa. Naquele momento, a gente conseguiu, de forma rápida e de forma eficaz, fazer com que a lei ela saísse do papel, ela tomasse um corpo e ela foi devolver a Cileide a vida. Isabel, uma mulher para chegar onde Cileide chegou, com essa coragem de denunciar, de sustentar, não é um caminho tão fácil assim para a maioria das mulheres. Como é que vocês conseguiram fazer esse acolhimento e, ao mesmo tempo, esse encorajamento? Então, o Centro das Mulheres do Cabo é também pioneiro nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher no Cabo. Nós fomos a primeira entidade a criar um centro de referência de atendimento às mulheres e meninas em situação de violência. E Lucidalva Nascimento era justamente a advogada que trabalhava dentro do centro, nesse centro de referência. E aí a gente fazia um trabalho também nas comunidades de levar a informação de que as mulheres que estivessem passando por uma situação de violência podiam nos procurar, porque elas não estavam sozinhas. Como ainda hoje a gente diz, né? Elas não estão sozinhas. E foi através desse trabalho nas comunidades que o centro ia para a comunidade, para divulgar o trabalho do centro, para convidar as mulheres que estivessem passando por aquela situação a nos procurar, que a filha de Cileide pegou um panfleto e falou para a mãe dela que podia ter solução àquela história dela. E, infelizmente, não sei, ela conta essa história que o agressor fez ela comer esse panfleto, quando ele achou o panfleto lá escondido debaixo do paninho da geladeira. Mas aí isso foi a gota d'água também para que ela tivesse coragem e fosse nos procurar. E através dessa procura a gente fez todo o encaminhamento, acolheu Cileide, levou para a delegacia, e estava sendo um momento que a Lei Maria da Penha estava sendo implementada e que Lucidalva teve inclusive que ajudar o delegado a fazer todo o processo, porque eles ainda não estavam apropriados, né, de como fazer. Então foi assim, o centro, para a Cileide chegar lá, como outras mulheres, a gente teve um processo inicial de preparar esse caminho, né? Como hoje a gente tem outros processos. Por exemplo, a gente hoje tem o Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape, que é um nome bem grande, a gente chama CONFEM. É um comitê criado por organizações feministas e também por gestoras de política pública para as mulheres de 11 municípios da Mata Sul, que a gente articula esse grupo para criar estratégia de como dar enfrentamento às questões de violência contra a mulher. Então, hoje é outro momento, porque o Cabo já tem uma rede que atende as mulheres em situação de violência, tem vários equipamentos que, fruto da nossa luta também, da nossa incidência
para que o Cabo tivesse delegacia, centros de referência, secretarias e que tivesse uma manutenção desses equipamentos também a contento. Então, hoje a gente encaminha a mulher para essa rede, mas naquela época não tinha, tinha só o centro. E ainda hoje elas procuram o centro. Elas são acolhidas, são ouvidas, a gente faz todo esse processo de acolhimento e encaminha ela para o lugar que ela pode fazer a denúncia, pode ser assistida, pode ter todo o encaminhamento nessa questão jurídica também. Manina, você é responsável pelo Rádio Mulher, que é um programa que o Centro, né, desenvolve já há muitos anos, numa rádio comunitária lá no Cabo, que é a Rádio Calheta. E eu queria te perguntar qual é a importância da comunicação, já que ela é uma estratégia bastante transversal dentro da ação do centro. Qual a função dessa comunicação comunitária, dessa comunicação popular na consciência, na conscientização dessas mulheres? Por exemplo, as mulheres às vezes nem sabem que são vítimas de violência ou elas não sabem onde procurar. A comunicação comunitária, nesse caso, ela contribui de que maneira para esse encorajamento e esse acolhimento? Eu acho que tem 2 fatores muito importantes. Primeiro, a trajetória do Centro das Mulheres do Cabo, né, em levar informações de várias maneiras, a partir inclusive dos panfletos, e depois através das rodas de diálogo junto à comunidade, e por compreender também que a comunicação é um direito humano. E é importante dar visibilidade às lutas e ampliar a voz dessas mulheres. Então, o programa Rádio Mulher, ele tem como esse objetivo, que é trazer as mulheres dos bairros, trazer as mulheres que são também da academia, que são letradas, mas para manter o quê? Um diálogo com outras mulheres, a partir do acesso de informações sobre os seus direitos, tanto nos seus direitos civis, quanto nos seus direitos, principalmente, a ter uma vida sem violência. Eu acho que esse é um carro-chefe que toda a programação nossa, do Rádio Mulher, a gente está sempre atenta a levar a informação para que essa mulher se empodere e acredite no seu poder de transformação da sua vida. A programação é diária, cada dia da semana tem um recorte especial. Nas segundas-feiras é muito voltado para as mulheres das comunidades, sobre as suas lutas de transporte, saneamento, educação, saúde. Na terça-feira temos o recorte também de gênero e raça, por compreender que esse espaço é muito invisibilizado da mulher e a gente leva até elas, né, e dialoga com elas também sobre o seu dia a dia, sobre o que é o racismo. Nas quartas-feiras nós temos mídia e direitos humanos, que é justamente para compreender que meios de comunicação, como é que tratam as mulheres. É negando os seus direitos ou é valorizando? Qual é o papel de uma rádio comunitária comprometida, e principalmente de uma instituição como é o Centro, comprometido, né, com o engajamento, a luta, o empoderamento das mulheres. Na quinta, Mulher e Poder, porque para nossos direitos valer, tem que ter mulher no poder. E esse espaço é fundamental, né? Nós estamos num ano eleitoral e é importante que a mulher assuma esses espaços. E nas sextas-feiras a gente abre um leque, que são as sextas especiais, onde a gente abre para as mulheres trans e travestis ter a sua fala e a sua programação, a juventude, o espaço também socioambiental. Por que está dizendo tudo isso? Porque a gente compreende, sim, que a comunicação conduz a mulher aos seus direitos. E o Rádio Mulher é um espaço para que elas falem, divulguem e se empoderem cada vez mais. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre isso, porque no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Cecília Bello foi às ruas para saber, na sua opinião, o feminismo é um problema ou uma solução? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Agora a gente vai ouvir o que dizem as ruas. É a hora do quadro Fala Povo, com Cecília Bello.
No período de 2021 até 2023, foi registrada a queda de 4% no número de brasileiros que se consideram feministas ou apoiadores do feminismo, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos e ONU Mulheres. Assim, o TVDH foi às ruas para saber: você considera o feminismo problema ou solução? Eu acho que ele só é um problema quando a pessoa não entende direito. Ele pode ser uma solução de muita coisa, mas muita coisa está disseminada aí. Então a pessoa pega a informação que quer. Então acho que se tiver uma informação direita, ele não é um problema. Feminismo é solução. Feminismo é empoderamento da mulher, que é o que eu penso. Feminismo é disseminação de uma cultura onde tenha a mulher como um agente dessa cultura, dessa sociedade, né? Ou seja, os direitos da mulher. Aquilo que elas sempre lutaram e que agora, graças a Deus, estão conseguindo. Hoje em dia a gente precisa pensar em políticas que promovam, devido à violência que ocorre e a tudo que a gente vê sendo relatado de problemas que são assim, problemas devido ao machismo, e eu acho que é a solução, com certeza. Bom, as nossas respostas das ruas foram até positivas e favoráveis, mas na experiência de vocês, o feminismo ainda assusta? Com certeza, André. O feminismo, infelizmente, as pessoas ainda não entendem que é uma ação política, né, que é um movimento que quer o empoderamento das mulheres, que não é uma luta de homens contra as mulheres, que não é a mulher querer ocupar o lugar dos homens. E aí a gente, quando chega, né, com a fala do feminismo, ainda há algumas reações negativas. Mas para isso o centro vem fazendo todo um trabalho, né, de levar para as mulheres e para os homens também, para a juventude, para as meninas, essa questão, né, da importância do feminismo em nossas vidas. A gente tem, inclusive, um curso, que é a Escola Feminista de Formação Política e Econômica, onde a gente prepara as mulheres para se identificar e se reconhecerem enquanto feministas. Ao final do curso, geralmente, temos muito sucesso. A maioria das mulheres que passam pelos cursos da Escola Feminista se autodeclaram feministas. Algumas até já têm atitudes feministas e não sabiam que eram feministas. E, ao longo desses 40 anos, a gente tem também tido apoio de muitos companheiros, muitos homens que são parceiros nessa luta, que negam essa masculinidade tóxica e que querem também colaborar com a luta das mulheres por um mundo mais justo e mais igualitário. Então, tem sido assim. Não é fácil, é uma luta ainda árdua, porque nos caminhos a gente vai encontrando alguns obstáculos, mas, né, nós não desistimos, somos resistentes e resilientes também. Manilo, no bloco anterior você enfatizou muito, né, a importância da mulher estar no poder. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é importante que a mulher esteja no poder, e aí linkando um pouco com essa nossa conversa a respeito desse medo que ainda existe com relação ao empoderamento feminino e ao feminismo como um todo. Por que a gente precisa estar em espaços estratégicos de poder? Então, eu vou começar falando sobre o feminismo, né? Por que incomoda tanto, né? Porque ele quebra barreiras, principalmente dentro de uma estrutura cultural patriarcal, machista, onde a figura do homem é sempre colocada no topo e as mulheres estão sempre assim na base, né, dessa pirâmide, e que não conseguem acessar postos de poder. Então, a gente compreende que o feminismo vem para garantir que tanto o direito do homem quanto da mulher sejam iguais. E por que é importante, nesse sentido, estarmos nesses espaços de poder, e agora, repito novamente, nesse período eleitoral que o Brasil está passando, é porque é nesse campo do poder representativo que são formadas as leis, que são discutidas as prioridades sobre nossas vidas. E quando a gente diz nossas vidas, realmente são nossas vidas, porque, além de tudo, nós somos maioria populacional e maioria também eleitoral. Somos nós, mulheres. Se nós não estamos lá para definir o que é importante sobre nós, quem já está aí não tem esse comprometimento, não tem demonstrado isso durante décadas, né, e de postos de poder que se perpetuam. Então, precisamos, sim, atingir esse poder, porque nos cabe, e faz muito tempo que a gente precisa estar lá. Muito bem. Nesse sentido,
a gente ainda tem números bastante desanimadores, né? A gente ganha menos que os homens fazendo a mesma atividade, a gente é vítima de feminicídio, não é? Os homens não são assassinados pelo simples fato de serem homens. A gente tem ainda cenários que precisam ser revertidos. Como é que a gente consegue, num ano eleitoral, por exemplo, eleger mulheres que consigam atender às nossas pautas e não fortalecer as pautas que já existem, que vão contra os nossos direitos, relacionados aí aos nossos corpos, relacionados à nossa vida pública? Como é que a gente consegue trazer essas mulheres para o poder sem que isso também não seja um prejuízo? Percebe? Como é que a gente faz isso? Pode eleger qualquer mulher ou precisa escolher a dedo? Como é que é? Então, André, isso é uma outra luta nossa, né? É uma luta do feminismo, é uma luta do Centro das Mulheres do Cabo. É justamente mostrar a importância de termos mais mulheres que nos representam nos espaços de poder. Mas não é qualquer mulher, como você disse. É mulher que realmente atenda a essas pautas que nós defendemos. Então, nós costumamos dizer, é importante votar em mulheres feministas, porque essas mulheres feministas, elas vão justamente defender os direitos que nos foram negados durante tanto tempo e que a gente defende. Então, o Centro das Mulheres do Cabo também faz um trabalho de empoderamento político das meninas e mulheres, mostrando a importância do seu voto, né? Porque a gente costuma dizer também, voto não tem preço, mas tem consequência. E essas consequências, ela não vem apenas para a vida de quem votou, mas para a vida de todas as pessoas. Então, quando a gente faz uma má escolha em quem a gente vota, essa escolha, durante 4 anos, a gente vai sofrer todas essas consequências. Então, o empoderamento dessas meninas, por exemplo, esse ano, fizemos um trabalho com adolescentes para que elas pudessem acessar o primeiro voto, tirar o título de eleitoras e votar consciente. Nesse processo, né, de formação dessas meninas, a gente traz também a importância de aumentar as mulheres na participação política, porque ainda somos subrepresentadas. E essa democracia ela não fecha a conta. Se somos maioria de mulheres, como a Mânia falou, maioria de eleitoras, e somos subrepresentadas ainda no espaço de poder, tem alguma coisa que está faltando aí. Então, tem todo um processo de fomentar essa discussão do voto das mulheres nas mulheres, porque, infelizmente, as mulheres ainda estão votando nos homens e eles se perpetuam no poder e não se preocupam com as pautas das mulheres. Então, votar em mulheres feministas e votar naquelas que realmente vão assumir as pautas, né, das nossas vidas, o que a gente quer para melhorar para as mulheres. Muito bom. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Agora, Isabel e Manina respondem a uma pergunta enviada por quem nos acompanha. É o quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. Em 2023, o Relógio da Violência, uma campanha do Instituto Maria da Penha, estimou que uma mulher sofria violência psicológica a cada 2 minutos no Brasil. Esse tipo de violência pode incluir manipulação, humilhação e ameaças do agressor que busca causar dano psicológico à vítima. Sobre este assunto, a estudante de jornalismo Sofia Souza tem uma pergunta para ser respondida pelo TVDH de hoje. Violência contra a mulher envolve a autoestima e a busca pelo afeto. Essa busca acaba deixando as mulheres vulneráveis, principalmente pelos momentos que vêm antes ou depois desse quadro de violência. O que poderia fazer para reativar a autoestima, que envolve não só a beleza, mas também o intelecto dessas mulheres? A gente agradece Sofia Souza, estudante de jornalismo, pela pergunta. Isabel, a gente vai precisar agora que a terapeuta comunitária e psicanalista apareçam para responder essa pergunta, que tem aí um grau de complexidade, envolve aí aspectos psicológicos também, não é? Então, Sofia fez uma pergunta bem interessante,
porque geralmente quando a gente fala de violência, vamos só para os finalmente da violência, né? Aquela que aparece, que são as violências físicas. Mas ela traz justamente nessa pergunta o que a gente costuma trazer quando vai falar da Lei Maria da Penha para as mulheres, que a Lei Maria da Penha preconiza outros tipos de violência e não só a violência física, que é aquela que deixa marcas na vida no corpo, na pele, no rosto, mas a violência psicológica é uma dessas violências que afetam as mulheres que passam por essa situação, que é aquela violência que vai matando as mulheres na sua alma, né? Que vai afetando ela em todos os campos da sua vida também. E que o afeto, como ela falou, tem muito a ver com essa mulher permanecer nesse lugar da violência, porque o ciclo da violência que ela vive é justamente isso, ela tem aquele processo, depois ela acredita que pelo fato de ser apaixonada, de gostar daquela pessoa, ele promete que vai melhorar, que aquilo foi só porque ele estava bêbado ou porque ele estava angustiado e que não vai repetir mais. E a mulher, pelo fato de gostar, né, do afeto, como ela falou, ela vai acreditando e se mantendo nesse ciclo de violência. Então, assim, essa violência psicológica ela é muito perigosa. Ela bate na alma das mulheres e enfraquece essa mulher a ponto de ela não buscar ajuda. Mas a gente tem também feito esse trabalho lá no centro, atendendo mulheres que estão vulneráveis e que estão frágeis, porque a violência também deixa ela fragilizada. E dizer que ela não está sozinha, que é o primeiro sinal de ameaça, né? De se sentir também que ele está ameaçando a sua integridade psicológica, procure ajuda. Então, o Centro das Mulheres do Cabo está lá para lhe atender, para lhe encaminhar para os serviços, para mostrar a você que você não está só. Então, mulheres, cuidado, a violência não é só física, ela é psicológica, ela é patrimonial, ela é moral, ela é sexual. E todas essas violências são preconizadas pela Lei Maria da Penha e você pode procurar ajuda para sair desse ciclo. Não vacile, você não está sozinha. Manina, como a Isabel bem colocou, são muitas violências, vocês trabalham com enfrentamento à violência sexual, de meninas, inclusive, vocês atuam no enfrentamento ao feminicídio, o centro tem, na violência, um foco bastante relevante ainda. A violência apesar de outros temas que o centro também atua, mas a violência é o foco principal, é o maior problema hoje que a gente enfrenta, essas diversas violências que Isabel mencionou. Com certeza, porque isso faz com que a mulher fique desestruturada, não acredite mais em si, não se coloque como um sujeito digna de direitos. E essa violência vai minando aos poucos e ela fica sendo uma morta em vida. Então, o papel do Centro das Mulheres do Cabo, ao longo desses 40 anos, eu me lembro sempre de uma frase, vou me emocionar, da doutora Lucidalva Nascimento, que foi ela que atendeu vários casos. Então, quando chegava lá no centro, uma mulher arrasada no chão, ela chamava a equipe e dizia: eu quero essa mulher de pé, eu quero que ela saia daqui se sentindo gente, e a gente vai ajudá-la a se ver como isso, porque tinha todo também o aparato psicológico, de assistência social, mas principalmente desse afeto que foi colocado aqui na matéria, desse afeto de uma instituição que acredita e tem demonstrado compromisso e respeito a essas mulheres que procuram ao Centro das Mulheres do Cabo. E você acha que esse acolhimento, esse afeto aí são a receita do avanço dessa luta contra a violência, esse acolhimento dessas mulheres, uma mulher que ajuda a outra, essa sororidade, isso aí é a tônica? É a tônica, é a sororidade, é a coisa de não largar a mão, como a gente fala, é de puxar a outra, não deixar que ela sucumba. E o Centro das Mulheres tem feito isso, com muito afeto, Manina? Tudo que a gente faz no centro tem esse afeto principal, esse carinho, esse cuidado com as mulheres, com as pessoas que a gente trabalha, com os jovens, com as adolescentes. Então, acho que esse fermento que a gente bota, que é o amor, o afeto por o que a gente faz, é que faz com que a gente seja
tenha 40 anos de vida, né? E que tenha o reconhecimento também da população do Cabo, né? Nós somos muito respeitados politicamente também e esperamos continuar mais 40 anos com essas novas gerações que estão chegando a dar continuidade a esse trabalho. Muito bem, a gente vai agora para o quinto e último bloco desta edição do programa TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre os 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Para isso, contamos com a presença da coordenadora-geral do Centro das Mulheres, Isabel Santos, feminista, especialista em direitos humanos, gênero e políticas públicas, filósofa, psicanalista e terapeuta comunitária. Bom, a gente vai agora para esse último bloco e a gente agora escolhe um pouco o que quer falar, já que a gente fica um pouco mais livre em relação à temática. Eu queria começar o bloco porque a gente falou muito sobre o empoderamento, as mulheres no poder, as mulheres tomando consciência de que são vítimas da violência e o empoderamento econômico, não é? Qual a importância das mulheres terem renda, terem condições de arcar com, né, suas despesas nesse processo aí de enfrentar e retirar essa mulher desse lugar de violência? Essa é uma questão muito importante, né? Porque muitas mulheres permanecem no ciclo de violência justamente por conta da questão financeira. Quando elas não trabalham, quando elas não têm uma renda, que elas têm filhos e filhas, então elas permanecem ali porque eu vou denunciar o pai dos meus filhos, eu vou denunciar meu companheiro, como é que eu vou sobreviver com as crianças? Então o Centro das Mulheres do Cabo, também pensando nessa situação, tem uma linha de atuação em que a gente faz o empoderamento econômico dessas mulheres, através de cursos profissionalizantes, em que ela pode aprender, né, uma profissão, uma coisa que ela pode fazer em casa, sem precisar sair e com seus filhos e filhas e sair dessa situação de violência. Atualmente, por exemplo, a gente está com várias turmas num curso de kit festas. O que é isso? Elas aprendem a fazer doces, salgados, bolos, confeitar bolos, e aí a vender esses kits para as festas, que as pessoas, quando vai fazer aniversário e tal, às vezes, né, compram. Então, tem todo um processo delas produzir, falar sobre a questão financeira, como é que elas vendem, né, também divulgar os produtos. O curso tem todo um material também de marketing que elas podem trabalhar essa questão. E dentro do próprio curso, além dessa parte prática, a gente faz a parte sociopolítica, que é conversar com essas mulheres sobre essas questões da violência contra a mulher, do empoderamento delas, das questões de gênero que afetam a vida dela e que, por isso, elas podem também se manterem nesse lugar. Então, tem formação sociopolítica e formação profissionalizante. É uma das maneiras. Claro que nem sempre a mulher que passa pelo curso ela vai ser uma empreendedora, mas ela vai ter, né, uma saída nessa hora, se ela precisar de ter alguma coisa que ela possa fazer para naquele momento conseguir se manter. E uma coisa interessante, né, também dentro desse processo do empoderamento econômico, como o Bel bem colocou aqui, é que vai gerando outras coisas, né? A própria economia solidária e comunitária, porque ela faz o bolinho para a festa de uma vizinha e aí a renda vai circulando ali na própria comunidade, elas vão sendo também absorvidas pelo mercado informal, né, entre elas mesmas, e também porque tem esse recorte da violência contra a mulher. Muitas permanecem na violência porque não tem condições, não tem renda financeira para manter, para sustentar, porque depende daquele companheiro agressor. E quando elas se veem dentro desse curso, que além de empoderar, né, no trato do fazer a alimentação gostosa, saudável, tal, ela também vai se empoderando, se apropriando e criando coragem de romper esse ciclo de violência e começar também a agir de uma outra forma dentro de casa com aquele companheiro, né, que muitas vezes a agride, tanto chegando à questão, né, de dar um basta nisso, ou então
aprendendo a dizer os nãos, a ter uma convivência onde essa violência não seja tão reprodutiva dentro do seu âmbito familiar. Então, é um recorte muito importante para que a gente compreenda a dificuldade de sair dessa violência. Por isso que Cileide é tão importante, né? Porque ela aguentou tudo isso. E quando ela quebrou essa barreira, ela quebrou porque ele queria agredir a filha. E chegou a agredir, ela não... porque queria bater na mãe, a filha se colocou no lugar, acabou apanhando e ela teve a coragem de denunciar. Mas porque ela também foi trabalhando, porque ela vendia bombons, né, Bel? Então, essa questão do empoderamento econômico é uma força para as mulheres também saírem. E o centro tem essa visão, né, para além das coisas, de transformar e possibilitar às mulheres saídas. E, às vezes, até entre elas mesmas. O que o centro faz, né, são programas, projetos, ações que deveriam estar na estrutura do Estado, né, porque as políticas públicas, elas existem, são dever do Estado para criar condições de acesso aos direitos. E aí eu te pergunto, né, pergunto para vocês, os movimentos sociais, as organizações não governamentais, o terceiro setor acabam preenchendo uma lacuna que o Estado deixa. Como é que andam hoje as políticas públicas para as mulheres? Porque, só para a gente, né, ter uma ideia, a gente teve, a partir do governo do presidente Bolsonaro, um desmantelamento da estrutura do Estado, né, que já funcionava, abrigando, acolhendo, encaminhando, protegendo, e a gente vem, a partir do governo do presidente Lula, com um otimismo aí de uma rearrumação. É isso mesmo? Como é que andam as políticas públicas hoje? As delegacias da mulher funcionam? Os centros de referência funcionam? Ou a gente ainda está rearrumando a casa? Realmente, a gente teve um desmonte muito grande, né, com o antigo presidente, inclusive o próprio Ministério da Mulher, que foi totalmente desconfigurado, né, colocado dentro de um âmbito de um ministério que abrigava muitas outras ações e não só a visão política para a mulher. Com o governo Lula, esse ministério volta agora, está se reestruturando, está se rearrumando, mas esse reflexo do governo Bolsonaro, ele vai para os municípios e desmonta muita coisa também. Então, lá no Cabo, a gente tem hoje uma rede de enfrentamento à violência que está organizada, mas não era sempre assim, né? O Centro das Mulheres do Cabo foi muito para a rua, fazer incidência, gritar, não permitir que acabassem com as políticas das mulheres. Chegou momentos que iriam fechar a secretaria, né? E a gente foi lá, a Secretaria da Mulher, e a gente foi lá na rua e a gente fez mobilização, levou as mulheres para a porta da prefeitura, levou documento para entregar ao prefeito e não aceitando, e aí mantiveram. Mas, e hoje a gente tem uma secretária que ela é mais do nosso campo, ela é feminista, e ela ampliou um pouco mais essas políticas. Então, hoje a gente tem o centro de referência, tem uma delegacia de mulheres que a gente batalhou muito para que elas funcionassem 24 horas. Agora, no governo atual do Estado, ampliou-se do Carnaval para cá, mas até então não funcionava 24 horas e só durante a semana. Quando era no fim de semana, as mulheres são agredidas mais no fim de semana. Elas iam para a delegacia comum e eram, né, mais uma vez revitimadas pela violência. Mas o Cabo a gente pode considerar hoje que tem uma rede, né, de políticas públicas voltada para a mulher que funciona. Temos várias de violência, delegacia de mulheres, 2 centros de referência de atendimento às vítimas e o Conselho da Mulher, que a gente também tem assento no Conselho, e a Secretaria. Mas isso não é a realidade de todas as cidades, Andréa. Eu costumo dizer que o centro ele é muito implicante nesse sentido e a gente consegue muita coisa por conta da nossa incidência. Mas como temos uma atuação, por exemplo, no interior, é muito diferente. A maioria das cidades elas funcionam com uma coordenadoria ou uma diretoria de mulheres que tem 1 ou 2 pessoas, né, para fazer a política da mulher sem recurso, sem orçamento. Então, não é uma realidade, né, de todos os municípios ter a política da mulher arrumadinha, não. É uma visão ainda muito insignificante das pessoas que estão na gestão,
que não prioriza essa política e que acha que botar uma secretaria ou uma coordenadoria lá só para dar nome à política é assim, não é. A gente percebe que ainda há muita ausência de governo nessa questão de fazer as políticas para as mulheres funcionar. E aí o papel do Centro das Mulheres do Cabo, dentro dessa trajetória todinha, serve de exemplo para os municípios vizinhos, não é, Bel? E aí eu queria até que você falasse um pouco sobre essa construção de centros da mulher em outros municípios a partir da experiência e do diálogo com o centro. É isso, a gente se torna um pouco mãe, né, desse movimento, pelo menos na Mata Sul. A partir do nascimento do centro, nós fomos também ramificando nosso trabalho para o interior, interiorizando essa política e o feminismo também. Então foram criados grupos de mulheres, centros de mulheres em vários municípios dessa região. A gente tem grupos de mulheres em Escada, em Ribeirão, Joaquim Nabuco, em Água Preta, Palmares, todos esses frutos desse trabalho de interiorização do centro. E a gente criou também com esses grupos uma articulação, chamada Articulação de Mulheres da Mata Sul, para que esses grupos possam se fortalecer e lutar, né, mais coletivamente, já que as políticas públicas não chegam, as mulheres se organizam e tentam também reivindicar. E agora a gente tem também o CONFEM, né, que é esse Comitê de Enfrentamento ao Feminicídio, que esses grupos também fazem parte, e agregamos a ele as diretoras ou coordenadoras de mulheres que fazem uma luta, mesmo estando no governo, parecida com a nossa. Elas querem melhorar a vida das mulheres, mas infelizmente ainda dependem, né, da gestão para funcionar. Mas com a pressão da sociedade civil, elas vão conquistando alguns espaços. Manina, Isabel, muito obrigada, o programa está chegando ao fim. Muito grata, muito feliz. O Centro das Mulheres é a minha casa também, é onde eu aprendi também sobre feminismo, onde eu aprendi sobre violência, sobre estarmos juntas, sororidade. Eu disse que não vou chorar, Manina, por favor, me ajude. Mas, infelizmente, a gente, né, não tem mais tempo. Eu queria, né, externar a minha construção, que foi também com vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos o espaço, né? Dizemos que somos fãs também desse programa e espero que a gente possa ter contribuído, né, em levar um pouco mais desse feminismo para o mundo. E a gente espera que o Centro das Mulheres do Cabo tenha mais 40 vezes 40 anos para fortalecer essa caminhada, né? E que espaços assim como o TVDH só fortalecem a luta de quem acredita na comunicação como um direito humano, na luta das mulheres. Obrigada. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e e Cátedra Dom Helder Câmara. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima.